Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo. A Agricultura BR desta semana é especial, é semana de aniversário. Exatamente, semana de aniversário da Agricultura BR. Estamos há 3 anos no ar. Tem muita coisa importante para você. Tem uma promoção muito bacana, né? Junto com a Ibravinho, o Instituto Brasileiro do Vinho. Tem também um curso que nós vamos colocar aqui, que vai acontecer em novembro, em parcerias com Safras e Mercados, Canal do Boi e Safras e Mercado. E muito mais para você. Então, semana muito especial aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi, que vai começar essa edição de semana especial com informações importantes sobre exportações brasileiras de algodão. De acordo com o Adido Agrícola norte-americano aqui no Brasil, as exportações brasileiras de algodão devem subir 24%. Para abrir essa semana especial, você acompanha uma reportagem, grande reportagem, que fala sobre o início do plantio da nova safra de soja no país. Você vai acompanhar também dados de elevação nas expectativas do que pode acontecer em relação à safra de soja no Brasil. E veja ainda nesta edição que a região oeste da Bahia recebe policionamento para fazer a coibição de assaltos na região. Tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, entrevistas e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Começamos trazendo as informações de Safras e Mercados, que na sexta-feira divulgou a sua nova projeção para a temporada 2017-2018, elevando bem de leve, praticamente deixando estável a situação de expectativa de produção de soja no Brasil e a área também bem próxima à estabilidade. Vamos ver esses números que foram apresentados, fala um pouco a respeito dessa temporada 17-18. Em julho, Safras e Mercados trazia essa expectativa aqui de 114 milhões e 700 mil toneladas para a temporada 17-18 e agora recua para 113 milhões e 200 mil toneladas a serem produzidas no país. Essa é a expectativa em relação para a produção brasileira de soja. Em torno daquilo que pode ser a área ocupada, essa sim teve um ligeiro aumento, ficou 40 mil hectares a mais do que era estimado em julho. Vamos ver esses números aqui. Primeira temporada 16-17, Brasil ocupou 33 milhões e 800 mil hectares com soja. Isso teve um resultado de 114 milhões e 80 mil toneladas, na média, nas expectativas aí do que fechou a safra brasileira 16-17. Em julho, a estimativa trazia para a temporada 17-18 35 milhões e 500 mil hectares, agora sobe um pouco, sobe para 35 milhões e 540 mil hectares. O início dos trabalhos no plantio no Brasil começa a confirmar o sentido de uma forte expansão da área brasileira de soja para a temporada. Aqui a alta, ela fica acima de 1,5 milhão de hectares entre uma temporada e outra. No centro-oeste e no sudeste, os produtores confirmam a tendência de centralizar a produção na primeira safra, colocando milho mesmo apenas em segunda safra ou a chamada safrinha. As expectativas em relação à safra de soja do Brasil, temporada 17-18, ainda são bastante divergentes entre as consultorias privadas e também órgãos oficiais. Uma análise feita pela agência de notícia Reuters, que levou em consideração o valor estimado para a produção de soja do Brasil no ciclo 17-18, considerando 10 consultorias, traz a expectativa de uma safra menor este ano na comparação com a do ciclo passado. A área de produção, no entanto, esta sim deve ser recorde. A produção só não vai ser maior do que a do ano anterior, porque os especialistas ainda estão cautelosos no que diz respeito à produtividade. O ciclo 16-17 foi fora da média no Brasil, todos sabem, o clima foi excepcional e a produção brasileira foi recorde total. Vamos aos números então? Veja então a média esperada para a produção agrícola do Brasil de soja no ciclo 17-18, de acordo com essa estimativa de 10 consultorias privadas. No ciclo 16-17, a primeira coluna à esquerda, você acompanha que o Brasil produziu 114 milhões e 80 mil toneladas de soja. Para a temporada 17-18, no mês de setembro, a agência Reuters analisou as estimativas de 10 consultorias e trouxe a média de 110 milhões e 600 mil toneladas. Agora, em agosto,
Agora, em outubro, esta média ela caiu. As agências, portanto, que trabalham com essas previsões de safra no país, elas reduziram a expectativa da produção brasileira, em virtude, em especial, por conta do atraso no plantio. Nova expectativa mostra que a produção de soja no país deve ser próxima a 109.980.000 toneladas. Um volume que, se for confirmado, vai ficar cerca de 3,5% abaixo do que o Brasil colheu dos campos no ciclo passado. Vamos saber então como é que vem os valores praticados com soja, referência para alguns dos principais portos brasileiros que exportam a oleaginosa. Vamos aos dados então, trazendo aqui primeiramente Porto de Paranaguá, 5 dias úteis, alta de 0,7%. Na segunda-feira teve valor de R$ 70,50, mantinha esse valor na terça. Na quarta recuou a R$ 70 a saca. Na quinta-feira subiu a R$ 71 a saca de 60 quilos. Sexta-feira fechava R$ 71 a saca, alta de 0,7%. Aqui em Paranaguá, vamos trazer agora Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. Nós temos aqui também uma alta de 0,7% nos últimos 5 dias úteis. Segunda-feira, R$ 70,50 a saca de 60 quilos. Terça-feira, R$ 70 para a saca de 60 quilos. Na quarta mantinha esse valor. Na quinta-feira chegava a R$ 71 a saca. Sexta-feira mantinha os preços em R$ 71 a saca. Essa situação de valores nos portos brasileiros que teve ali um impacto, né? Durante a semana tivemos algumas reduções, um sobe e desce em Chicago, também dólar influenciando um pouco, mas quinta e sexta-feira tivemos recuperação com os negócios em soja em Chicago e uma estabilidade um pouco melhor para o dólar comercial no Brasil, que ajuda os preços na hora da conversão em reais. Hoje, mais cedo, soja em Chicago voltava a operar em alta. Vamos saber se essa alta permanece. Permanece, mas é uma alta um pouco mais fraca agora, esteve mais intensa durante o dia de hoje. Posição de novembro vem com alta de 0,23%, $9,74 o bushel. Janeiro, 9,85 o bushel, com alta de 0,20%. Março também elevação de 0,20, negócios em $9,94 o bushel. Posição de maio acima de $10, $10,03 o bushel, com alta de 0,19%. Aqui no Brasil, o dólar comercial opera em alta nesta segunda-feira frente ao real. A moeda norte-americana já sobe pelo terceiro pregão seguido aqui no país. Já vem de quinta e sexta-feira fechando em movimento positivo. Este é um dia de movimentação econômica mais fraca para o dólar, isso porque é feriado do Dia do Colombo nos Estados Unidos. Por isso, parte dos mercados norte-americanos está fechada. A gente acompanha como que vem a relação então do Brasil com os Estados Unidos em relação ao câmbio. Neste momento, o dólar vem subindo bem. A alta é de 0,79%, com a moeda cotada a R$ 3,18 mais 5. O retorno das chuvas sobre parte da região centro-sul do país, há cerca de uma semana atrás, fez com que o plantio da nova safra de soja tivesse o pontapé inicial e os produtores pudessem, enfim, acelerar as máquinas no campo. O ritmo de plantio no estado do Mato Grosso, o maior produtor, ainda é lento, no entanto. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o avanço semanal na última semana foi de apenas 5 pontos percentuais por lá. O ritmo está ainda bem atrás do visto nessa mesma época do ano anterior. Vamos ver. Veja que até o dia 29 de setembro, plantio da soja no Mato Grosso ainda representava apenas 1,1% da intenção de plantio. Até aquela época, poucos produtores arriscaram entrar com as máquinas no campo, porque o clima ainda não era propício. O retorno das chuvas, no entanto, fez com que alguns produtores, estes sim, avançassem com as atividades de semeadura, alcançando, portanto, até o último dia 6
de outubro, última sexta-feira, 6,2% da intenção de plantio. O último gráfico à direita da tela, a gente vê o ritmo de plantio da soja no Mato Grosso no ano passado. No dia 6 de outubro de 2016, o plantio estava em 16,4%. O gráfico mostra, portanto, quanto que a semeadura este ano está atrasada. São 10 pontos percentuais de diferença. O tempo segue mais seco no centro do país, isso acaba influenciando também a situação de trabalho dos produtores rurais que estão fazendo o cultivo ou esperando situações mais adequadas para fazer o plantio da soja no centro-oeste principalmente. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que fica então a previsão do tempo para a região central brasileira. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Agora, essa semana, as condições das lavouras de soja ainda devem seguir mais satisfatórias. Isso porque as instabilidades agora conseguem avançar um pouco mais pelo centro do país. Mas, durante as últimas semanas, a umidade do solo já aumentou de forma bastante significativa em grande parte da região centro-oeste e também do sudeste, garantindo agora índices de umidade do solo superiores a 50%. Agora, durante essa semana, nos próximos dias, a previsão é de atuação de um canal de umidade que vai provocar chuvas na região centro-oeste. Ainda vai ser chuva de baixo acumulado, mas essas instabilidades já começam a trazer condições de chuva para a região. No sudeste é principalmente a faixa leste que deve receber mais instabilidades, enquanto que a região sul segue recebendo chuva de forma abrangente e com volume mais elevado. Então, durante essa semana, as condições das lavouras de soja ainda não devem ser muito modificadas, porque essas instabilidades, apesar de avançarem para as áreas mais centrais do Brasil, elas são pancadas mais fracas, então não deve ter potencial para aumentar de forma muito significativa os índices de umidade do solo. Mas mesmo assim, já começa a trazer cenários mais otimistas. A partir da próxima semana, essas instabilidades conseguem se tornar mais abrangentes e aí tem previsão de chuva em grande parte das áreas produtoras de soja do centro-sul do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Que está nos acompanhando, que essa é uma semana especial por aqui. O Agricultura BR está completando 3 anos no ar e a gente quer comemorar essa data especial com você. Para isso, estamos promovendo um sorteio de kits de vinho para todo o país. Exatamente, esse sorteio tem a participação do Instituto Brasileiro do Vinho, que colocou à disposição dos telespectadores do Canal do Boi, do Agricultura BR, esse kit contendo uma espumante brasileira, uma sacola, uma bolsa para carregar, também tem uma bolsa térmica para carregar o seu vinho, 2 taças, também tem aqui um livro muito legal, é um guia das adegas de vinho do Brasil, um guia de enoturismo, outro livro bacana, cartilha de vinhos, um anuário também aqui brasileiro para as bebidas, também traz ali aquelas situações de como harmonizar o vinho. Então, são situações aqui, esse kit aqui tem outros prêmios também, entre outras situações que vão no kit, mas que é bem interessante para quem gosta de vinho e também para quem está apreciando, começando a apreciar. Então, participe conosco. Para participar é muito fácil, é só mandar um vídeo pelo aplicativo WhatsApp aqui para o programa Agricultura BR. Você tem a semana toda para participar, o sorteio dos 5 kits vai ser na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro. Além do WhatsApp, você pode participar também através das redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Acessando o nosso perfil nestas redes, você confere todo o regulamento. E por aqui nós vamos agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais notícias pelo Brasil para você e hoje ainda um link direto de Roraima, não é isso, Fabiano? Exatamente, vamos saber como é que a agricultura nesse estado da região norte tem crescido bastante. Também tem entrevista com o presidente da ProSoja do estado de Goiás, daqui a pouco ao vivo no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A Agricultura BR está de volta nesta semana especial em que comemoramos 3 anos no ar.
Por aqui a gente fala de um dos quadros mais importantes do programa, aquele que fala da produção agrícola por todo o Brasil. É o quadro Somos Todos Produtores, onde agricultores de todo o país enviam fotos e vídeos da sua produção agrícola e compartilham um pouquinho das conquistas e desafios que estão tendo no campo. No quadro Somos Todos Produtores de hoje, temos a participação de um agricultor que tem várias cultivares na sua lavoura. Ele compartilhou algumas fotos e fez um comentário. Vamos ver as fotos então na tela enquanto eu leio aqui o que ele disse. Ele é o Geraldo de Capinópolis, em Minas Gerais. O Geraldo disse o seguinte pra gente: trabalhamos com banana, produção de leite, hortaliças, lavoura de soja, sorgo e com milho irrigado. Como as lavouras vizinhas já estão praticamente no ponto de colheita, estou tendo grandes problemas com a cigarrinha. Não estou conseguindo controlar. Acho que esta praga vai ser um grande problema para lavouras futuras. Então, estão aí as fotos do Geraldo de Capinópolis, em Minas Gerais, compartilhando um pouquinho do que ele produz, lavoura no campo, mas também os desafios fitossanitários que o agricultor do Brasil precisa enfrentar. Geraldo, obrigada pela participação. Continue com a gente, é hora de Indicadores do Milho. Bom, a gente acompanha como estão os preços do milho pelo Brasil, então. A gente começa mostrando um dos maiores estados produtores, Goiás, que nos últimos dias registrou ganhos para o valor da saca do cereal. Vamos aos números então? Acompanhe comigo o preço médio praticado para o milho no estado goiano nestes últimos dias, a última semana. Saca de 60 quilos do grão ganhou 2%, equivalente a 50 centavos por saca em apenas 5 dias úteis. A semana passada, segunda-feira, começou com o valor da saca no estado a R$ 22,00. Este valor se manteve o mesmo até a quinta, quando na sexta, cotação do cereal subiu para R$ 22,50, registrando ganhos, portanto, no acumulado da semana. Outro estado da região centro-oeste do país, Mato Grosso do Sul, é o nosso destaque de agora. Por aqui, melhor dizendo, a Agricultura BR Canal do Boi fica no estado sul-mato-grossense. A cotação do milho não registrou oscilação na semana passada. Vem estável, de acordo com a apuração feita. Cotação iniciou a semana a R$ 20,00 a saca. Na terça, houve um reclínio, o valor veio para R$ 19,00, mas na quarta, o preço do milho em Mato Grosso do Sul voltou a alcançar o piso de R$ 20,00 a saca. O valor se manteve o mesmo até o fim da semana passada, portanto, fechando a semana no mesmo valor em que iniciou. O estado do Mato Grosso registrou a mesma situação. Fechou a sexta-feira com o mesmo valor de segunda, mas no decorrer da semana sofreu sim alguma oscilação. Na segunda-feira, a cotação da saca de 60 quilos no estado mato-grossense era de R$ 14,00. Na terça, caía para R$ 13,50 e se manteve assim até a quinta. A sexta-feira, no entanto, recuperou essa perda da semana, fechando, portanto, o ciclo de 5 dias com estabilidade. Cotação da saca de 60 quilos no Mato Grosso, fechando a semana passada na média de R$ 14,00. A gente volta a falar sobre o clima no Brasil agora, com destaque para as culturas de inverno. Olha, esse não foi um ano muito positivo para essas culturas, não. Houve muita chuva na fase inicial de plantio e depois, durante o desenvolvimento das lavouras, tempo bastante seco. Entre as culturas que mais sofreram é o trigo, que está em fase de colheita no Paraná e terminando a fase de maturação no Rio Grande do Sul. As perdas de produção já estão sendo contabilizadas e a qualidade do cereal não é positiva. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima fica para o trigo e as demais culturas de inverno nos próximos dias.
As lavouras de trigo do sul do país, principalmente agora as culturas de inverno da região sul, apresentam ainda baixa qualidade. Isso deve ser devido à falta de chuvas durante a fase de desenvolvimento, em que houveram períodos de tempo mais seco no sul do país. Agora, os produtores ainda seguem em fase de desenvolvimento das lavouras e essas chuvas seguem beneficiando a umidade do solo, porque durante os últimos períodos, a umidade do solo aumentou bastante no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Nas áreas em rosa, a umidade do solo fica superior a 90%. Nos próximos dias, ainda há previsão de chuva abrangente em grande parte da região sul. No Rio Grande do Sul, as pancadas ainda devem seguir com intensidade significativa, volumes de até 30 milímetros. A partir da próxima semana é que as chuvas ganham cada vez mais intensidade. A previsão é de chuva volumosa. Agora pode chover até 70 milímetros em algumas áreas do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Então essa chuva vai ser por conta da intensificação das instabilidades sobre o sul do país. Então isso segue beneficiando principalmente as lavouras de trigo que estão em desenvolvimento. Mas uma pequena parte das lavouras de trigo já segue em fase de colheita. Essas instabilidades com forte intensidade vão atrapalhar o andamento das atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E enquanto os triticultores do Brasil amargam mais um ano de prejuízos na safra de trigo, no Paraguai a situação é bem contrária. Os paraguaios tiveram um clima, sim, positivo para a safra este ano e, de acordo com informações de agricultores que entram em contato com o programa, a fase de colheita está indicando uma safra positiva. A gente chama mais uma vez o quadro Somos Todos Produtores e fotos da colheita do trigo no Paraguai. Elas são do Renato Bugs, amigo do programa que sempre participa com a gente. Um abraço, Renato, de Raul Penha, no país vizinho. Mostra a atividade de colheita do trigo acontecendo por lá. E ele diz o seguinte: a colheita de trigo está boa, tivemos um clima muito favorável para o plantio e agora estamos tendo para a colheita. Então ele mostra aí um pouco das fotos da atividade no campo e também um pouco da região ali por volta, belas fotos de árvores e da natureza ali na sua propriedade rural. Renato, muito obrigada pela sua participação. Continue participando então do quadro Somos Todos Produtores. E o Agricultura BR viaja agora pelo Brasil, vai até Roraima acompanhar uma grande feira agrícola que está acontecendo por lá, não só agrícola, mas também pecuária. A repórter do Canal do Boi, Rosa Cabral, está em Roraima e vai participar ao vivo com a gente agora do Agricultura BR, mostrando um pouco dessa feira e falando da agricultura deste estado do país. Vamos até lá, então, falar com ela. Oi, Rosa, uma boa tarde para você. Como que está sendo, então, essa 40ª edição da Feira Agropecuária de Roraima? Bom dia, Juliana, e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasilzão afora. Olha, está uma delícia aqui trabalhar nessa exposição, nessa cobertura especial, né? Nós do Canal do Boi, todos aqui empenhados, né, aqui no estado para mostrar o potencial dessa feira. E olha, é uma feira batizada no slogan de Nova Fronteira Agrícola, porque o estado de Roraima é um estado de nova fronteira agrícola no Brasil. E aí, além de todos os leilões, de todas as expositores que estão aqui, nós vamos também bater um papo com os agricultores, bater um papo com os associados, de cooperativas. E aí, por exemplo, agora eu vou conversar com um gaúcho que veio desbravar essas terras por aqui, viu, meu povo? Isso há 14 anos, depois de desbravar o Goiás. Aí ele deu um pulinho aqui e está muito bem. Ele vai falar como agricultor e, claro, como diretor da cooperativa Grão Norte, que é o seu Afrânio, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, seu Afrânio? Bom dia, tudo bem com você? Tudo excelente. E com relação a essa frase, Nova Fronteira Agrícola, qual é o potencial que Roraima apresenta para o Brasil? Sim, na verdade, eu vejo, já há um tempo a gente vislumbrava isso, né, como não só nova, mas eu acho que a melhor fronteira agrícola, né, que tem disponível aí. Temos aqui terras baratas, relativamente baratas ainda, temos aqui uma localização muito boa, estamos perto do mar,
que vai estar saindo aí, logo vamos ter estrada para estar chegando ao mar, então vamos ter uma logística bem melhor do que existe hoje, né? E aí, tudo que plantar aqui, estamos conseguindo produzir. Agora, qual é o potencial ainda de terra que tem para ser explorado? Nós temos aqui em torno de 1 milhão de hectares de área, que vamos falar assim, hoje, pela lei que nós temos, que estaria disponível aqui num raio de 100 quilômetros da capital. Mas o governo do estado tem trabalhado fortemente em cima disso, o zoneamento ecológico não está por sair também, liberaria mais um tanto. Existe mais de 2 milhões de hectares que são aptos à agricultura. Então, tirando a parte ambiental, essa outra coisa, vamos falar assim, acho que vai ser ampliado. Só que se nós pegarmos 1 milhão de hectares e nós tivermos ele produtivo, pode ter certeza que vai ser muito bom, né? Agora, senhor Afrânio, com relação a custo de produção, interessa muito o brasileiro saber quando pensa em investir em um estado novo, 29 anos tem Roraima, né? O que o senhor pode pontuar que favoreça aí esse investidor? Na verdade, nós temos aqui uma coisa diferenciada, é o que me atraiu para cá, que é a produção em entre safra. Então, essa produção em entre safra, nós temos o calendário americano. Normalmente, a gente tem a colheita em setembro, outubro, né? O plantio é feito em maio, e aí a colheita é setembro, outubro. E é onde os preços são melhores. Sempre nós temos uma remuneração melhor, porque é entre safra brasileira, né? Então, isso tem nos ajudado agora com um custo mais alto que nós temos ainda, por ainda estarmos crescendo, desenvolvendo. Nós não temos ainda grande volume, né? A partir da hora que nós pudermos comprar maior volume de adubo de uma vez, um navio de adubo, vamos falar assim, nós pudermos comprar um volume maior, nós vamos ter um custo mais baixo. Inclusive, nosso custo, eu acho que vai ficar, pelo que a gente fez cálculo já, abaixo do custo do Paraná, né? Então, assim, nós vamos estar produzindo entre safra, nós vamos ter uma remuneração melhor com isso sempre, e a gente vai ter um custo baixo. Hoje o nosso custo é um pouco mais elevado, mas esses fatores têm nos ajudado. Outra coisa que está nos ajudando também, tem um diferencial aí na relação à soja, que existem empresas interessadas em comprar a soja não transgênica, né? E tem pago um bônus em cima disso aí, que tem dado uma boa diferença, chega até R$10 por saco aí de diferença. Isso tem ajudado também a gente nesse custo aí. Agora, o senhor falou muito com relação a futuro, não é? Os investidores têm aí um grande papel nesse futuro aí para, então, congregar esse menos custo aí, quando o senhor fala com relação aos insumos, trazer esses insumos para cá? Sim, com certeza. Na verdade, assim, o futuro, a gente vê o futuro hoje, já tem vários anos que nós estamos aqui, vem crescendo passo a passo, tivemos, como todo o Brasil teve problemas, aqui a gente também teve, mas hoje a gente tem uma cadeia toda desenhada para resolver os problemas e para viabilizar isso. O próprio governo do estado está hoje empenhado, né, tem a equipe toda, o secretariado todo empenhado em destravar a parte de documentação de terras, a parte ambiental. Então, hoje, qualquer investidor, qualquer produtor que venha para cá tem prioridade para poder regularizar seus documentos para ter segurança de trabalho. Junto com isso, vem o investidor que você estava falando, ou seja, uma trade que vai trazer esse adubo aqui para a gente, ou a própria comercialização da safra. Então, aí o produtor estando regularizado e tendo segurança de produção, a trade vem também e viabiliza tudo. E temos crescido gradualmente, apesar da crise financeira que o país tem passado e tal, aqui todo ano está aumentando a área plantada. Está chegando novos produtores, todos os dias tem novos produtores. Em especial, esse ano agora está chegando muito. Eu acredito que agora a coisa vai realmente deslanchar. Agora, com relação a números, né, de produção, o que o Estado hoje produz, por exemplo, com relação à soja, que é uma das culturas? Foi plantado nesse último ano agora, e acabou de ser colhida, inclusive, a safra de 32 mil hectares de soja. Eu não estou bem certo da média ainda, mas ela deve estar próxima aos 50 sacos, a média geral, né? Então, assim, é um bom número, é um número firme, é um número excelente. Teve uma comercialização com preço diferenciado na maior parte dela, porque pegou momentos aí que o pessoal
fixa o contrato, então a remuneração aí acima de R$ 75,00 para o produtor aqui, hoje em torno de R$ 69, R$ 70. Então teve uma média boa. Se você comparar com Mato Grosso, com Goiás, com outros lugares, nós estamos aqui com uma remuneração bem significativa. Agora, as culturas mais comuns aqui, nós estamos falando da soja, mas tem o milho, tem o algodão, tem o feijão, né? Como é que essas culturas se comportam? Na verdade, como eu falei no começo, tudo que se plantar bem aqui vai produzir. Então, a soja é o carro-chefe, é o que vai abrir a área, né? Em cima da soja é que se desenvolve tudo. A partir da soja vem o milho, vem o feijão e vem o algodão também, que nós começamos aí o pioneirismo com o algodão e estamos conseguindo ótimos resultados. O algodão de excelente qualidade e com boa produtividade também, sabe? Então nós estamos conseguindo, é uma lavoura que ela é mais exigente, ela remunera melhor, né? Ela tem um preço mais alto, mas ela remunera melhor. Né? Exigente em que sentido? Em termos de fertilidade, de cuidados, né? É uma lavoura mais técnica. Mas depois da soja tudo bem. Outra coisa que tem sido muito interessante para o pessoal ver também é a integração lavoura-pecuária, entendeu? Lavoura-pecuária tem sido muito rentável, uma boa alternativa e depois da soja se planta capim bom com ótimos resultados. Que é o caso do senhor, né, senhor Afrânio, que faz a integração lavoura-pecuária, como eu disse no começo, um gaúcho explorando as terras roraimenses, falei certo? Isso, roraimenses. Com certeza, a gente tem investido aqui, tem acreditado. Outra coisa é a piscicultura também, né, que também desenvolve muito bem. Então, eu acho assim, é o lugar, Roraima é o lugar, é a hora certa. Venham para cá que com certeza aqui tem futuro para todos. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, viu, Juliana? E se vir para cá agora até o dia 15 de outubro tem a Expofer, não é? Que tem aí uma previsão de arrecadação em movimento aí, em negócios de 35 milhões de reais, segundo me informou o governo do estado. E aí eu volto com você. Tá certo, Rosa. Muito obrigada, então, pelas informações. Foi muito bom aqui conhecer um pouquinho mais sobre o potencial agrícola de Roraima, né, das terras roraimenses. Muito obrigada, obrigado ao seu entrevistado. Bom trabalho por aí. Bom, Roraima, então, crescendo cada ano mais na sua área agrícola. De acordo com a Conab, nessa última safra 16-17, cultivou cerca de 56 mil hectares. De um potencial de 1 milhão de hectares, tem muito ainda para crescer. Não é isso, Fabiano? Exatamente, conhecendo um pouco do país, Brasil que vai ganhando cada vez novas fronteiras agrícolas. Em Roraima, tem ali também no Cealba, que nós sempre trazemos informações de lá, com Gleiton Medeiros, aquela divisa lá entre Sergipe, Alagoas e estado da Bahia. Tem o Matopiba, que já é mais tradicional, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então o Brasil vai crescendo com a agricultura nacional. E como estamos numa semana tão especial aqui para a Agricultura BR, que é um programa de televisão, um projeto do Canal do Boi para o produtor rural brasileiro, comemoramos nesta semana, hoje principalmente, mas comemoramos durante toda a semana aniversário. Quem ganhou presente é você e nós temos uma grande premiação que foi colocada à disposição pelo Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, que colocou à disposição os kits para serem sorteados pelos telespectadores durante essa semana. É isso mesmo. Você que acompanha o programa aqui e quer concorrer a este kit, participe do sorteio enviando um vídeo para o aplicativo WhatsApp do programa. Este kit contém uma espumante brasileira, uma bolsa de tecido para você transportar seus itens, uma bolsa refrigerada para transporte do vinho ainda gelado, guias de adegas e vinícolas do Brasil. Para fazer isso é muito fácil, o sorteio vai ser na próxima sexta-feira, dia 13 de outubro. Exatamente, nesta edição do Meio-Dia, ao vivo, para todo o país, você pode participar enviando a sua mensagem, gravando aí como você faz. Grava um vídeo e manda aqui para a Agricultura BR. Não lembra de falar o nome, falar a cidade de onde você está falando e envia para o nosso WhatsApp, 67996562266. Você pode participar também através das redes sociais. É só achar o nosso perfil no Facebook, Twitter e Instagram. Exatamente. E você participa então aqui conosco, você pode concorrer a 5 kits como esse, sorteio nesta próxima sexta-feira. A nossa inspiração vem do campo, é pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores.
Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. O Ministério da Agricultura editou uma portaria na semana passada que estabelece metas do Plano de Crescimento Sustentável da cadeia produtiva do cacau no país. Atualmente, o Brasil enfrenta um cenário de demanda de cacau maior do que a produção e, por isso, precisa importar a amêndoa de outros países produtores. O objetivo do setor é deixar de ser importador e, para isso, prevê, nos próximos 5 anos, crescer a produção de cacau no país em 50%. Essa é uma das metas do Plano de Crescimento Sustentável da Produção de Cacau, estabelecido pelo CEPLAC. De acordo com o IBGE, somente nesse ano de 2017, a indústria cacaueira do país prevê importar 60 mil toneladas do produto. Mercado do café em destaque agora aqui no Agricultura BR. A gente começa falando sobre o mercado da variedade Conilon no país. A última sexta-feira foi marcada por uma elevação na cotação da saca de 60 quilos do grão negociada no Espírito Santo. A gente acompanha no gráfico agora qual que foi a movimentação do mercado nos últimos dias. Veja que havia uma tendência de recuo na cotação, que se confirmou até a última quinta-feira, dia 5 de outubro. Mas a sexta, dia 6, registrou um leve ganho, fechando na data R$ 392,08. Ainda assim, no acumulado deste mês de outubro, nestes primeiros 5 dias úteis, há uma queda superior a 1% já, na comparação com os valores que o mercado do café Conilon tinha no encerramento do mês de setembro. Vamos saber agora como é que vem a operação no mercado futuro, referência para os negócios na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo aqui que Londres hoje já apresenta ligeiro recuo. Posição de novembro continua acima de $2.000, $2.013 a tonelada, é estável com queda de 0,09%. Janeiro de 2018 perde 0,15%, cai para $1.986 a tonelada. Março, $1.969 a tonelada com recuo de 0,35% neste momento. Nos últimos dias, a região sudeste do país recebeu pancadas de chuvas que acabaram induzindo a principal florada da nova safra de café do país. No Espírito Santo não foi diferente, a florada da nova temporada do Conilon também saiu. A preocupação agora dos cafeicultores é com a chuva que vem a partir de agora, para saber se essa florada vai vingar ou não. Vamos saber com a Juliana Rezende como está a situação hídrica no estado capixaba e qual a previsão de chuvas para os próximos dias. As últimas chuvas no Sudeste, principalmente no Espírito Santo, provocaram a segunda florada das lavouras de café Conilon. Só que essas instabilidades não tiveram potencial para garantir a elevação dos índices de umidade do solo de forma bastante significativa. Ainda os índices de umidade do solo seguem muito baixos no estado do Espírito Santo. Por conta disso, essa escassez de chuvas no estado ainda mantém os níveis de reservatórios ainda muito baixos. Nos próximos dias, as instabilidades até conseguem avançar pela faixa leste da região sudeste. E chove, tem previsão de chuva ainda no Espírito Santo, mas de forma muito fraca, acumulados baixos, que não passam de 5 milímetros em 5 dias. Na próxima semana, essas instabilidades do Sudeste, elas conseguem agora avançar um pouco mais. Mas mesmo assim, ainda segue com previsão de pancadas mais isoladas e regulares no estado do Espírito Santo. Então, no decorrer agora do mês de outubro, principalmente agora até o dia 21, a previsão ainda é de chuvas muito fracas no Espírito Santo, intercaladas com dias de tempo mais seco. E a tendência ainda é para os próximos meses de diminuição das chuvas. Isso vai ocorrer por conta dos ventos em altos níveis da atmosfera, que vai manter as instabilidades mais afastadas da região sudeste. Então, por conta disso, a previsão é de diminuição das chuvas, principalmente no estado do Espírito Santo e ainda também na zona da mata de Minas Gerais. Isso pode vir a prejudicar principalmente as lavouras de café dessas regiões. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Assim como a variedade Conilon, a variedade arábica, portanto, também passa por essa situação. As chuvas induziram a florada, mas a expectativa delas daqui em diante é de uma situação mais escassa em relação à situação hídrica. E isso começa a trazer alguma dúvida em relação à safra 2018 do café. Enquanto as cotações do arábica vinham caindo com muita força na semana passada, diante desses episódios de chuva que aconteceram, desde a última sexta-feira, no entanto, os especialistas de mercado começaram a enxergar a possibilidade desta quebra na produtividade das lavouras. Com isso, Nova York operou com forte alta na última sexta-feira e fez com que a cotação da saca de arábica aqui no Brasil também subisse. A sexta-feira passada, portanto, foi marcada por uma forte elevação na cotação, que recuperou quase toda a perda da semana. Quer ver só? Veja, a última sexta-feira, 6 de outubro, registrou ganhos indo para R$ 448,55, valor da saca de 60 quilos de arábica tipo 6, bebida dura para melhor. A cotação toma como base o estado de São Paulo. Veja como sobe de quinta-feira do dia 5 para o dia 6. A recuperação foi grande na semana. Veja que o preço do arábica subiu bastante no acumulado da semana e agora ele se equipara com o valor em que o valor da saca do grão encerrou o mês de setembro. E olha, trazemos agora os destaques para os números em Nova York, para o café arábica. Você acompanha comigo. Vem em alta pouco, alta em torno de 1% para café arábica. Posição de dezembro vem a $1,31 a libra peso, com alta de 1,07%. Março, $1,34 por libra peso, alta de 1,01%. Maio, $1,37 por libra peso, com elevação de 0,95%. Lembrando, que os negócios em Nova York seguem pelo segundo dia consecutivo em alta e um fator importante a ser ressaltado é que esses dados aqui ainda continuam trazendo valores mais baixos no mercado brasileiro. Sobre este assunto, na edição desta terça-feira, lembrando que é uma semana especial para a Agricultura BR, Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, vai comentar e falar a respeito do porquê que Nova York hoje não deve refletir os negócios para café arábica no Brasil. E nestes 3 anos de Agricultura BR, nós queremos comemorar a data com você, promovendo um sorteio de kits envolvendo a situação vinícola do país. Exatamente, foram colocados à disposição pelo IBRAVIN, Instituto Brasileiro do Vinho. Você pode concorrer a eles. E eles têm ali uma espumante brasileira, esse kit, cada um deles tem uma espumante brasileira, tem um anuário a respeito do vinho, tem um guia de turismo em respeito do vinho aqui no Brasil, tem as regiões brasileiras, tem também um que mostra as produções de Uruguai e também Brasil, quando você for fazer um roteiro. Olha, tem muita coisa boa, entre outros itens que compõem esse kit que você concorre participando do programa. Serão sorteados 5 kits na sexta-feira desta semana, dia 13 de outubro. Para participar do sorteio, você tem alguns meios, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Se você for participar pelo WhatsApp, mande um vídeo para a Agricultura BR, mostrando um pouco da sua produção, falando da sua região agrícola ou até mandando um alô aqui para o programa. Se quiser participar pelas redes sociais, acesse o nosso perfil no Facebook, Twitter e Instagram e siga o regulamento. Quero mandar aí um abraço para a Agricultura BR, pelos 3 anos de vida do programa, um abraço a todo o Brasil e dizer que aqui na fazenda todo mundo assiste o Agricultura BR, é um programa muito bom e um abraço a todos aí, um grande beijo para vocês. E o Agricultura BR preparou um material muito especial a respeito do plantio de soja nos estados brasileiros. Você vai conferir agora como está esse início de safra nos estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo e também o estado gaúcho.
De acordo com a ProSoja de Goiás, a produção do estado deve atingir 10.550.000 toneladas, redução de 2,2% à campanha 2016 e 17. A área 3.350.000 hectares, superior em 2,2%, comparada à safra 2016 e 17. A média de produtividade deve ser menor em 4,5%, com 52 sacas e meia por hectare. Vamos saber quais são as expectativas no Paraná. O Paraná, segundo maior produtor de soja do Brasil, passou nesta safra a ser o estado que abre o plantio da nova temporada no país. Com a mudança no zoneamento agrícola de risco climático para a cultura, teve a data inicial de plantio antecipada em 5 dias. Com isso, desde o dia 11 de setembro já está liberado para implantar o novo ciclo da oleaginosa. A área que será destinada ao plantio da soja nesta safra é de 5.450.000 hectares, cerca de 3% superior à do ciclo passado. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, até o dia 2 de outubro, os sojicultores paranaenses já haviam plantado 16% do total previsto. A produção estadual estimada para este ciclo é de 19,5 milhões de toneladas. Em Mato Grosso do Sul, o plantio também já começou. A chuva que caiu em São Gabriel do Oeste, 100 milímetros, no início de outubro, foi um incentivo que faltava para o início do plantio da soja. Na Fazenda Brioso, a largada foi no dia 4. A semeadura se estende até o final do mês. Nós plantamos 2.100 hectares. O ano passado nós fechamos com 64 de média. Esse ano a gente espera superar um pouquinho mais, que o investimento também está sendo bom. A gente procurou investir um pouquinho mais. Adubação, agricultura de precisão, tudo ali. E tudo custa um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí fica alterado o custo no final. No ano de 1979, a família do senhor Claudir veio do Rio Grande do Sul para investir na agricultura. Há mais de 3 décadas na atividade, ele se diz acostumado com a oscilação do mercado, porém, sempre fica na torcida por uma boa remuneração. A gente espera sempre o melhor, né? O ano passado a gente foi bem no preço, procurou o mercado na hora certa ali, foi uma venda razoável. Esse ano tá péssimo. O preço que está ali está difícil, não vai fechar a conta do jeito que está o preço hoje. Sempre é negociado o preço futuro que a gente fala, aí uns 30%, 40%. Mas esse ano até agora nada. Não tem mercado futuro, está tudo embaixo. Até agora ninguém procurou para fazer contrato. Nesta safra, o agricultor de Mato Grosso do Sul deve ficar atento às mudanças. De acordo com a Lei Estadual 5.025 de 2017, a janela de semeadura da oleaginosa fica estabelecida de 16 de setembro a 31 de dezembro e o plantio da soja safrinha está proibido. A fim de evitar problemas no momento da fiscalização, o sojicultor deve entrar no site da Iagro e fazer o cadastro anual. O cadastro anual já tem 11 anos, né, que ele é cobrado, é obrigatório, é muito fácil, o produtor entra no site da Iagro e se cadastra. Aquele que já fez o cadastro nos anos anteriores apenas complementa algumas informações, como área de plantio, as variedades que ele vai utilizar, e aí emite o recibo, que no momento da fiscalização, no ano que vem, ele está comprovando que ele se cadastrou. Aquele produtor que não se cadastrar, e o prazo vai até dia 10 de janeiro de 2018, aquele que não se cadastrar, ele é autuado em 100 UFERMs. É uma multa em torno de R$ 2.500. 2.580.000 hectares. Esta deve ser a área semeada com soja na safra 2017 e 2018. A projeção da ProSoja MS é que a produção de grãos seja superior a 8.300.000 toneladas, com produtividade média de 54 sacas por hectare. Agora nós vamos até o Mato Grosso acompanhar como está o plantio da oleaginosa por lá com o repórter Valdir Pacheco. Olha, Miriam,
Mato Grosso começa o plantio da soja com atraso por falta de chuva. A preocupação agora é dos cotonicultores, que são os produtores que irão cultivar a segunda safra com a cultura do algodão, onde a janela ideal de plantio já começa a ser comprometida. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado deve cultivar nesta safra 2017-2018 mais de 9 milhões e 400 mil hectares. A área, com relação ao ciclo passado, deve crescer em torno de 0,22%. O cotonicultor Júnior Ferrarim é cooperado da COAME, Cooperativa Mercantil Industrial dos Produtores de Sorriso, onde a maioria dos cooperados planta algodão segunda safra. O produtor está preocupado com a falta de chuva neste início de safra, o que pode comprometer o plantio da segunda safra, onde a janela termina em janeiro. Então estamos no início do plantio, todo mundo na expectativa aí, apesar de que as previsões são favoráveis para esse ano, estamos vivendo aí um clima neutro, sem a presença do El Niño ou da Laninha, mas ainda são chuvas esparsas, as chuvas, alguns agricultores estão sendo beneficiados, mas ainda não é um plantio que já está disseminado no estado todo. Então, acho que a gente tem que manter a cautela e aproveitando as oportunidades para conseguir uma boa janela de segunda safra. Esse é o trabalho do agricultor. Qual é o período ideal para a segunda safra do algodão? O algodão, na nossa região, ele é plantado em safrinha, então acredito que até 20 de janeiro, né, no mês de janeiro até o dia 20, seria o ideal de ser plantado. Já o produtor Argino Bedin, que é pioneiro em Sorriso, na fazenda Santa Anastácia cultiva soja e na segunda safra planta 100% da área com milho. E pela primeira vez em quase 40 anos recebeu o maior volume de chuva. Há 38 anos que eu estou aqui em Sorriso, foi o primeiro ano que deu a primeira chuva tão volumosa igual deu esse ano. Teve lugar aí na fazenda que deu 130 milímetros. E choveu em toda a fazenda, uma coisa rara, porque às vezes dá aquelas pancadas, chove num lugar, no outro não chove. Então esse ano, vou falar uma coisa para você, uma maravilha, onde na primeira chuva deu condições da gente entrar plantando sem medo de errar, porque umidade suficiente tinha desde a primeira chuva. É coisa raríssima acontecer isso. A preocupação do produtor agora é com o alto custo de produção e o baixo preço dos produtos praticados no mercado. Poucos anos acontece igual esse ano também. Os outros anos havia contrato antecipado, né, de soja, milho. Até agora, para mim, não rodou nada ainda, né? Então o mercado está a desejar, né, o valor, o dólar recuando e a bolsa lá de Chicago também está $9,60 mais ou menos hoje. Então o preço da soja aqui para nós, com os altos custos que está tendo nos últimos anos, não é muito bom não é muito favorável à nossa cultura, tanto da soja como do milho também. Esperamos aí que venha aí dar uma revertida nesse quadro aí e melhorar um pouco o preço dessas commodities aí para a gente poder sobrar alguma coisa para sobreviver na agricultura aí. Agora vamos acompanhar o plantio da soja no estado de São Paulo com o repórter Gustavo D'Angelo. Aqui em São Paulo, os produtores iniciaram o plantio da soja nas áreas que contam com sistema de irrigação. Nas regiões de sequeiro, o cultivo só deve começar após as chuvas se firmarem. Há certa apreensão por parte dos produtores, porque esse possível atraso nos trabalhos no campo pode ocasionar problemas com a mosca branca e a ferrugem asiática. O cenário também pode afetar a janela ideal de plantio da safrinha do milho. Dados do último relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam que em São Paulo a safra apresentou incremento de 4,4% na área plantada, passando de 857.600 hectares na temporada 2015-2016 para 895.300 hectares na safra 2016-2017. Obtendo também resultados importantes nas produtividades em virtude das condições climáticas favoráveis ao longo do ciclo da cultura. A produção de soja no estado paulista na safra 16-17 foi de 3.100.000 toneladas. Já na safra 15-16, a produtividade foi de mais de 2.800.000 toneladas.
Agora vamos saber qual é a situação no Rio Grande do Sul com a repórter Annelise Nicolodi. Aqui no Rio Grande do Sul, o plantio da soja deve começar nos próximos dias. Por enquanto, os produtores trabalham no preparo do solo e na regulagem das plantadeiras. O consórcio de nabo e aveia foi a escolha da família Quaini para garantir a cobertura de solo dos 420 hectares que serão destinados para o plantio da soja. Para dar tanto aporte de nutrientes com uma massa de palha interessante para o verão. É um dos fatores mais importantes e que a gente mais depende de nós mesmos. Então é uma das características que nós temos que prezar. Faltando menos de 10 dias para iniciar o plantio, é hora também de regular as plantadeiras e deixar tudo pronto para mais uma safra que vem cheia de expectativas. Segundo o último levantamento da Emater, o Rio Grande do Sul deve semear 5.702.000 hectares de soja, 3,16% a mais que na safra passada. O aumento deve vir principalmente de áreas que não foram ocupadas pelo milho e o arroz. Eu tenho certeza que vai ser mais uma boa safra. O estado pode contar mais vezes com esses grãos do soja, que é um commodity extremamente importante, e ela vem aumentando, principalmente esses 3% em áreas, basicamente da área de pecuária, onde estava aí na fronteira, algumas áreas de pecuária, e alguma coisa ainda sobre a área de arroz. E também alguma coisa nesse ano, o milho diminuiu a área plantada, subiu também então um pouco em sua área de milho. Nós temos que ter, falando em grãos, o assunto do milho, 1.400.000 hectares de milho plantado e vamos ter a expectativa de 850.000 hectares. Ainda é cedo para falar de produtividade, mas o estado gaúcho espera colher 16.750.000 toneladas de soja. É o setor que vem sustentando a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós não temos dúvidas de que a produção de alimentos ela é uma questão de segurança nacional. O Brasil é um grande produtor de alimentos que atende uma demanda mundial que cada vez cresce mais e que nós estamos aí trabalhando exatamente para que as condições melhores possíveis possam ser oferecidas aos nossos agricultores, que são os verdadeiros responsáveis em fazer essa grande produção, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade acontecer. Com o custo médio de 40 sacas por hectare, os produtores esperam colher pelo menos 70 sacas para garantir lucro. Aí é torcer para que o preço da soja reaja. Está bem difícil, já vem de um período aí bem abaixo do que era esperado, que nos traz de uma safra anterior bem diferente, então elevando os custos. O preço dos produtos hoje, principalmente das commodities, ele tem uma influência internacional, tem um reflexo com relação à produção desses produtos em outros países, então fica difícil você fazer qualquer afirmativa a médio e longo prazo. O importante, sem dúvida, é que o produtor busque, e ele vem fazendo isso cada vez mais, melhorando a sua gestão, melhorando a sua produtividade, que ela é necessária para garantir renda, e a questão de preço dos produtos, como tem influências de vários fatores, você fica difícil de fazer qualquer afirmação. E é muito temeroso você fazer qualquer indicativo, sabendo de que essa instabilidade muitas vezes pode trazer alguma influência no preço. Mas o importante é que o produtor foque nessa busca por eficiência, por qualidade e cada vez mais por aumento de produtividade, que é o que vem acontecendo, investindo em novas tecnologias, nas inovações, que são ferramentas indispensáveis nos dias de hoje para qualquer atividade agrícola. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo. Antes disso, a gente lembra você que quer participar do sorteio desta semana, como é fácil. O Agricultura BR completa 3 anos no ar nesta semana e para isso estamos sorteando, em parceria com o Instituto Brasileiro de Vinhos, kits promocionais. Exatamente, esses kits são compostos por uma espumante brasileira, por um anuário de vinhos, também tem um guia sobre os grandes vinhos produzidos no Uruguai e no Brasil, tem uma cartilha que mostra ali um guia de turismo sobre as vinícolas nacionais, entre outros prêmios que estão dentro desse kit.
Para participar é fácil, você pode participar através das nossas mídias sociais, Facebook, Twitter e também o Instagram, compartilhando essa imagem que vai estar na página. A outra maneira é pelo WhatsApp. O número é o 67996562266, 67996562266. Participe conosco, sorteio nesta próxima sexta-feira na edição do meio-dia. E os preparativos e os trabalhos de plantio da safra 17/18 seguem pelo país. Alguns estados mais adiantados por conta de questão climática e umidade de solo mais adequada, outros um pouco ainda mais atrasados. Nós vamos saber agora com o presidente da ProSoja de Goiás, o Bartolomeu, ele que participa conosco agora do programa e fala um pouco a respeito de como que anda essa área de cultivo. Bartolomeu Braz, um prazer recebê-lo aqui e tê-lo aqui no Agricultura BR. Como é que está a situação de cultivo para a soja aí em Goiás? Olá, Fabiano e amigos do canal do Boi. Estamos aqui iniciando uma safra em Goiás, uma safra de soja, milho, mas principalmente a de soja, com um pouco a mais de área, pouco mais de 2% de área aumentada. Vamos ter aí 3.350.000 hectares de soja sendo semeada. Isso é um leve aumento de 2%, mas porém as nossas previsões são de um pouco menor de produção. O ano passado a gente teve um ano excepcionalmente bom, então a expectativa nossa é que teremos aí uma redução na produção de 4%. Por enquanto, devido ao clima, como está comportando agora. Lógico que o produtor passa aí por um momento difícil aí, tivemos aí os preços das commodities sendo achatado em relação ao ano passado. Nós estávamos o ano passado com preço em torno de R$70 a R$75. Esse ano está na faixa de 55 a 60. Mesmo que a gente apresente um custo de produção um pouco abaixo do ano passado, em torno de 7%, mas temos os preços 25% abaixo. Então isso tira todo o poder aquisitivo do produtor rural, tira a competitividade e traz aí até uma redução de tecnologias. Está aí o Bartolomeu Braz, ele trazendo as informações a respeito do que vem acontecendo com a situação de cultivo de soja lá no estado de Goiás. Obrigado pela participação dele. Por aqui você confere cotações de mercado, você vê agora como é que estão as cotações de soja em algumas das regiões produtoras do país. E por aqui o Agricultura BR segue falando a respeito de soja. Agora vamos saber um pouco de como que anda o mercado, situação do mercado futuro. Lembrando que hoje é segunda-feira, tem uma parte dos Estados Unidos que não estão com os mercados abertos. No caso, o mercado futuro de Chicago funciona e nós tínhamos hoje números importantes a serem apresentados ao mercado, principalmente por conta de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano. Esses dados serão apresentados amanhã. Vamos saber agora como é que vem os negócios em Chicago, agora totalmente na estabilidade, Juliana. Hoje já teve altas mais interessantes, mais fortes durante o dia. Nesse momento, estável. Novembro ganha 0,02%, $9,72 por bushel. Janeiro vem a $9,83 por bushel, com alta de 0,02%. Março de 2018, $9,92 o bushel, alta de 0,05%. Maio, $10,01 por bushel, com alta de 0,02%. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, esta semana abriu boa para quem negocia soja no mercado internacional ou outras commodities agrícolas. Dólar comercial vem em alta já pelo terceiro pregão seguido. Isso indica que as cotações negociadas lá fora, que são comercializadas em dólar, também ganham algo a mais. Dólar vem subindo no momento cerca de 0,91%, já vai para quase 3,19%,
Cotação no momento é de R$ 3,18 mais 9. E as informações desta edição do Agricultura BR vão ficando por aqui. Não se esqueça que essa é uma semana muito especial. Estamos comemorando 3 anos no ar e você pode celebrar esse momento com a gente. Para comemorar isso contigo, estamos sorteando nesta semana alguns kits promocionais para você de casa que acompanha o programa e quer participar dele. Exatamente, esses kits foram montados e disponibilizados pelo Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, e tem aí uma espumante brasileira, tem guias importantes sobre a produção de vinhos no Brasil, tem também um guia de turismo no país, também um guia sobre grandes vinhos que são produzidos no Uruguai e no Brasil, entre outros prêmios que compõem esse kit que será sorteado nessa próxima sexta-feira. Para participar é simples, você participa através das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou ainda através do nosso número do WhatsApp, está na tela, 67996562266. Participe, mande o seu vídeo e torça para que você seja sorteado. Mais uma vez, o sorteio acontece nesta próxima sexta-feira, dia 13 de outubro. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais, às 17h20. A nossa inspiração vem do campo. É pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro.